Parte 1. O chamado às Cruzadas. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais fascinantes e complexos da Idade Média, as Cruzadas. Na primeira parte exploramos como e por que as Cruzadas começaram. As Cruzadas começaram em 1095, quando o Papa Urbano II fez um apelo dramático durante o Concílio de Clermont, na França. Ele pediu aos cristãos da Europa para pegarem em armas e reconquistarem Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. Essa era a chamada Primeira Cruzada. O chamado do Papa foi amplamente aceito por reis, cavaleiros e camponeses. A promessa de salvação espiritual, juntamente com a oportunidade de riquezas e terras, motivou muitos. Em pouco tempo, milhares de soldados e peregrinos estavam marchando para o Oriente Médio. Além da fé, havia outros fatores por trás das cruzadas. A Europa estava enfrentando superpopulação e conflitos internos, e as cruzadas eram uma maneira de canalizar a violência e expandir territórios. Ao mesmo tempo, o Império Bizantino estava perdendo território para os turcos seljúcidas e pediu ajuda ao Ocidente. Parte 2. A Primeira Cruzada e a Conquista de Jerusalém. Na parte 2, vamos focar na Primeira Cruzada, uma das mais bem-sucedidas, e a Conquista de Jerusalém. Em 1096, uma série de exércitos cruzados, compostos por cavaleiros e camponeses, partiram da Europa. A jornada foi longa e árdua, e muitos morreram de fome ou doenças antes mesmo de chegar à Terra Santa. Um dos maiores desafios foi o cerco de Antioquia, em 1097 e 1098. Após meses de luta, os cruzados finalmente tomaram a cidade, mas estavam cercados por forças muçulmanas. Milagrosamente, eles conseguiram resistir e continuar a jornada para Jerusalém. Em 1099, após um cerco feroz, os cruzados finalmente capturaram Jerusalém. O massacre que se seguiu foi brutal, com milhares de muçulmanos e judeus sendo mortos. No entanto, para os cruzados, essa vitória foi vista como uma bênção divina. A Primeira Cruzada foi um sucesso surpreendente. Os cruzados fundaram vários estados na Terra Santa, incluindo o Reino de Jerusalém, e fortaleceram sua presença no Oriente Médio. Parte 3. As cruzadas posteriores e os estados cruzados. Na terceira parte, exploramos as cruzadas que seguiram a primeira e a luta para manter o controle dos territórios conquistados. A Segunda Cruzada, 1147-549, foi organizada após a queda de Edessa, um dos estados cruzados. Embora grandes líderes como o rei Luís VI da França e o imperador Conrado III da Alemanha tenham participado, a cruzada foi um fracasso, com derrotas nas batalhas e pouca conquista territorial. Após a Primeira Cruzada, os cruzados fundaram estados, como o Reino de Jerusalém e o Condado de Trípoli. Durante décadas, esses estados prosperaram, mas estavam constantemente sob ataque de forças muçulmanas. O maior desafio veio em 1187, com o sultão Saladino. Ele uniu os muçulmanos da região e derrotou os cruzados na Batalha de Hattin, retomando Jerusalém para os muçulmanos. Isso marcaria o início da Terceira Cruzada. Parte 4. A Terceira Cruzada e o fim das Cruzadas. Na última parte, falamos sobre a Terceira Cruzada e o declínio das Cruzadas. A Terceira Cruzada foi liderada por alguns dos maiores reis da Europa, como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e Philippe II da França. Embora não tenham conseguido retomar Jerusalém, Ricardo fez um acordo com Saladino, garantindo o direito de peregrinação cristã à cidade. Após a Terceira Cruzada, várias outras foram organizadas, como a Quarta Cruzada, 1202-1204, que terminou com o saque de Constantinopla pelos próprios cruzados. Com o tempo, o fervor das cruzadas diminuiu e o interesse europeu se voltou para outras questões. As cruzadas não foram apenas batalhas religiosas. Elas abriram rotas de comércio, trouxeram novas ideias e influências culturais para a Europa e mudaram para sempre o cenário político e religioso da Idade Média. Embora as cruzadas tenham fracassado em seu objetivo final de manter o controle da Terra Santa, elas tiveram um impacto profundo no mundo medieval e, de certa forma, ajudaram a moldar a história da Europa e do Oriente Médio pelos séculos seguintes.